Bem-vindos mais uma vez a esse pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Mas, como de costume, não podemos anunciar nada mais importante do que aquilo que Jesus fez por nós. Morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Que notícia maravilhosa saber que os nossos pecados, todos os nossos pecados foram levados por Jesus lá na cruz do Calvário. E Ele nos diz por que Ele fez isso. Porque Deus nos ama. Ama a mim, ama você, ama o mundo inteiro. E por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos agradecer. Obrigado, Jesus. E pedir a Ele que pelo Espírito Santo a gente possa entender a sua palavra e ser abençoado por ela. Em nome de Jesus. Bem, meus amados, é bom lembrar que nós estamos nesse mundo, nesse pequeno planeta Terra, tão lindo, tão cheio de coisas lindas, mas é por apenas um tempo. Fomos colocados aqui, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. Então, vamos voltar no princípio para entendermos esse processo todo da nossa criação até a nossa redenção. A Escritura diz que Deus de um só fez toda a raça humana. E que coisa maravilhosa saber que Deus fez os nossos pais, os nossos primeiros pais, a sua imagem e semelhança, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Senhor soprou sobre as narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Você não é só um corpo, dentro desse corpo tem uma alma eterna, criada por Deus, soprada por Deus. E Deus fez a companheira do homem também, que se tornou a nossa mãe. E imagine como seria viver naquele lugar, onde não havia morte, não havia doença, não havia maldade, não havia medo, não havia o pecado. Meu Deus, que coisa maravilhosa deve ter sido esse tempo em que os nossos pais viveram no jardim do Éden. Os animais eram mansos, não havia briga entre os animais, havia comida em abundância para todos. E o próprio Senhor, todos os dias, vinha conversar com eles. Que tempo maravilhoso! Mas, infelizmente, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e que seduz o mundo inteiro, estava ali e conseguiu seduzir os nossos pais. E os nossos pais passaram do prazer para a dor. Que experiência terrível conhecer o bem e o mal, conhecer o pecado, ficar envergonhado com a sua nudez, ficar com medo de Deus. Mas foi isso que aconteceu. Infelizmente, eles tiveram que ser expulsos daquele lugar maravilhoso que Deus construiu para eles, mas não saíram dali sem uma promessa. A promessa que o Senhor fez de que da semente da mulher, que seja um descendente da mulher, um dia viria e pisaria a cabeça do diabo, de Satanás, do dragão, da antiga serpente, o sedutor de todo mundo, aquele que trouxe tanto mal e tem trazido para esse mundo. Que promessa maravilhosa Deus fez para os nossos pais, de que da mulher ele levantaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Um dia Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Que povo é esse? A salvação vem dos judeus. Por que Jesus disse essas palavras? Você sabia, a Bíblia não é um livro religioso. Ela conta a história de um povo, do qual viria o Messias, ou o Cristo, né? Messias é uma palavra hebraica, Cristo é uma palavra grega, ungido, enviado, que na verdade é o Salvador do mundo, é aquele que viria da mulher para nos livrar da maldade
de Satanás nesse mundo e do pecado. É a história de um povo. E como começou essa história? Um dia um homem amava mais a Deus do que tudo que ele tinha e passou por uma prova tremenda. Quando o Senhor perguntou: você me ama, Abraão? E Abraão disse: eu te amo. Então o Senhor disse: então sacrifica o teu filho que você tanto ama. Meu Deus, que dor para Abraão sacrificar o seu filho que ele amava tanto. Mas ele amava mais a Deus do que o próprio filho. E quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, ele ouviu uma voz do céu: não faça isso, Abraão. Eu sei que você me ama. E Jesus disse uma coisa maravilhosa aos seus discípulos. Ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O que é que Abraão viu naquele dia? O que é que aquele homem viu que alegrou tanto o coração dele? Abraão viu que o próprio Deus sacrificaria o seu filho para nos salvar, para salvar o seu amado filho Isaque. Abraão teve a visão do amor de Deus, sacrificando o seu único filho para salvar a nossa alma. Abraão teve 2 netos, filhos de Isaque. Chamavam-se Jacó e Esaú. E a Escritura diz que esses gêmeos não eram nem nascidos ainda, e Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Porque Jacó amava muito a Deus, se interessava pelas coisas de Deus. Esaú não. Esaú se interessava por outras coisas. Então um dia, Deus disse para Jacó: já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Deus deu a Jacó o nome de Israel. Deus prometeu que da semente da mulher nasceria alguém. Esse descendente teria que nascer de alguma nação. Deus então criou uma nação por causa do amor de Abraão, por causa de Jacó ter escolhido amar a ele. Deus criou uma nação e deu um nome a essa nação, Israel. Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos se multiplicaram as tribos e nasceu a nação de Israel, que ficou escrava no Egito 400 anos. E o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, quis destruir esse povo. E lá no Egito, usando o faraó, seduzindo o faraó, ele tentou matar todos os meninos que nascessem daquele povo. E ordenou a todos os filhos dos hebreus que nascerem: vocês vão lançar no rio Nilo. Ele não queria que nascesse mais ninguém, nenhum varão daquela tribo, para eliminar aquele povo que Deus escolheu para o Messias nascer. Mas foi do próprio Nilo que Deus levantou um homem chamado Moisés, que iria libertar aquela nação de Israel do Egito e levar para a terra que Deus prometeu que daria para Abraão e os seus descendentes. E assim aconteceu. Deus tirou aquele povo do Egito, abriu o mar vermelho para que eles passassem e levou esse povo para a terra de Israel, que ele prometeu para Abraão e os seus descendentes. E lá eles se multiplicaram, construíram um templo para adorar a Deus, e foi nessa terra que Jesus nasceu. Mas o Senhor deu para Moisés o tempo que ele tem para os homens aqui na terra. Essa é uma oração que Moisés fez: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E Deus deu um calendário para que Israel soubesse, os profetas que viriam, que ele tem um tempo, ele tem um calendário, ele, Deus, tem um calendário para todos os acontecimentos desse mundo. Israel, a nação calendário e relógio de Deus. Porque Israel recebeu de Deus o tempo que ele tem para esse mundo. Revelou para os profetas
os impérios que viriam sobre a terra, o Babilônio, o Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e que no último império, que são os dias que nós estamos vivendo, essa grande pedra representada por Jesus Cristo viria reinar nesse mundo e começaria o seu reinado para sempre. E foi durante esse período desse templo magnífico que Herodes construiu que o descendente da mulher nasceu, já profetizado por todos os profetas, já anunciado o tempo que ele nasceria. E Jesus disse que isso tudo seria destruído e que aquela nação de Israel seria espalhada no mundo inteiro. E assim aconteceu. Jesus diz: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem. Gentios são aqueles que não são judeus. Jerusalém será pisada por eles. E assim aconteceu. O Império Romano destruiu aquela cidade e levou cativos os judeus sobreviventes para todas as nações. E durante 2000 anos, os judeus ficaram espalhados no mundo inteiro, longe da terra que foi prometida por Deus a eles. Mas Jesus diz que até que os tempos dos gentios se completem, é que Jerusalém seria pisada por eles. Coisa maravilhosa aconteceu nos nossos dias. Em 1948, depois de 2 grandes guerras, os judeus são levados de volta para a terra de Israel. Em 1967, eles conquistam Jerusalém e Jerusalém se torna novamente a sua capital. E chegamos em 2020, sabe? O que está para acontecer? O que está acontecendo? Israel está cheio de inimigos, de todos os lados. São milhões de inimigos querendo destruir Israel. E os rabinos dos dias de hoje sabem que o Messias precisa vir. Eles não reconheceram Jesus como Messias. Então eles estão esperando o Messias que vai salvar Israel do ódio que essas nações têm deles. Um judeu que mora em Jerusalém um dia nos disse que a situação de Israel é tão difícil hoje que se aparecer um cachorro dizendo que é o Messias e trouxer paz para Israel, os judeus vão crer que ele é o Messias. Tal a necessidade que Israel tem hoje de um protetor. Você sabia que a Bíblia revela que no tempo do fim aparecerá um falso Messias? E esse falso Messias vai oferecer paz e segurança. É isso que a Bíblia fala. Então, as últimas notícias do mundo são de guerras, de doenças, e de violências, e de intranquilidade social, econômica. O Papa já pediu que o mundo precisa de um líder mundial. E é verdade. Não existe um líder hoje confiável no mundo. As nações anseiam por alguém que possa liderar o mundo economicamente, com justiça. E quem é que está fazendo essas notícias ruins? Quem é que está trazendo esse medo para as pessoas, essa insegurança do futuro, com todas essas coisas que o noticiário todos os dias faz, deixando toda a terra em temor de muitas coisas? É o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele dará poderes a um homem neste mundo, que é chamado de Anticristo, para que esse homem engane as nações, oferecendo paz e segurança. Ele é chamado de besta. Tá? Aos olhos de Deus, ele é um enganador, um usurpador, um falso Messias, e tem esse título na Escritura de besta, fingindo-se de bom. Atrás dessa máscara de bondade existe um homem tremendamente maligno. E o alvo principal de Satanás, usando o falso Messias, é enganar e destruir a nação de Israel, para que não se cumpra as promessas de Deus
de que o verdadeiro Messias vai reinar em Israel. Jesus disse isso aos fariseus. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E é verdade, nos dias de hoje, nós vemos pessoas recebendo Jesus não como Salvador. Jesus veio salvar nossa alma. Nós precisamos crer em Jesus, receber em Jesus, para receber a salvação da alma. Muitos estão procurando Jesus, não é para salvar sua alma, é para resolver os seus problemas diários, de emprego, de doença, de casamento. É tanta coisa que eles buscam, como se Jesus fosse um santo milagroso. Não, as pessoas serão enganadas, porque virá um falso Jesus, um falso Messias, que o espírito dele já está no mundo enganando as pessoas, sabe? Cuidado. Para o anticristo, esse homem se manifestar, a verdadeira igreja tem que sair. Porque aqueles que reconhecem Jesus como Salvador nunca serão enganados por Messias nenhum que vem oferecendo coisas desse mundo que são passageiras. A verdadeira igreja tem que sair desse mundo para que esse homem se manifeste. E nós temos uma promessa de Jesus: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Essa hora da provação virá sobre o mundo quando esse homem manifestar realmente quem ele é. Durante 3 anos e meio, ele vai enganar o mundo e Israel. Mas depois Deus vai mostrar o que está por trás da máscara desse homem. E virá um período terrível no mundo, que Jesus chamou de grande tribulação, que vai provar o mundo inteiro, vai experimentar os que habitam sobre a face de toda a terra. Olha, e se as pessoas hoje estão preocupadas com esse vírus, essa Covid, elas não têm noção do que vai acontecer nesse período que Jesus chamou de grande tribulação. Que Jesus disse que desde a criação do mundo nunca houve um período tão difícil como esse. Mas para nós que amamos Jesus, que cremos na sua vinda, que cremos na sua palavra, nós temos essa promessa maravilhosa. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse vírus que está aí já está experimentando as pessoas. Tanta gente com medo de morrer, sabe? Não, todo mundo vai morrer um dia, sabe? Não temos como escapar disso. Mas o mais importante não é morrer, é onde nós vamos passar a eternidade. Eu espero que você já tenha sido experimentado e conhecido o seu coração de que você quer mesmo morar no céu e um dia sair desse mundo. Então não podemos desprezar os avisos, as advertências, os conselhos, as revelações de Deus, porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor que vai nos buscar e nos levar para lá. Então, mais uma vez, só podemos encerrar o estudo dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se assim o Senhor permitir, no sábado à noite, daremos mais um pouquinho de estudo sobre esse período que virá quando este homem se manifestar. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até lá.